Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao LR Investidor, o seu canal de investimento de forma descomplicada. No vídeo de hoje falaremos de uma das principais empresas do seu segmento. Sendo assim, é hora de vender as ações da Sanepar? Coloca aí nos comentários qual a sua estratégia. Se você pretende vender as suas ações, se você pretende entrar no papel ou se você pretende aumentar posições. Coloca aí nos comentários qual a sua estratégia. Além disso, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, senta o dedo no like e vamos para o vídeo. Atenção! Esse vídeo é exclusivamente educativo e não trata-se de uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo na Bolsa de Valores. Se vai para o mercado, vai de forma responsável e inteligente. Se vem para o canal, vem para aprender e adquirir conhecimento. Vamos ao vídeo. A Sanepar tem 3 códigos na Bolsa de Valores. SAP3, que são as ações ordinárias, SAP4 são as ações preferenciais e SAP11, que são as ações únicas. As ações únicas, na verdade, são uma junção de ações preferenciais e ações ordinárias. Depois, nós iremos fazer um vídeo aí, vendo qual seria a melhor opção. A Sanepar é uma das principais empresas do saneamento básico do setor de saneamento. Além do saneamento básico, a empresa também investe na área de abastecimento de água e energias renováveis. Sendo assim, a companhia aí conta com um aparato de 54 mil quilômetros de tubulação relativos ao abastecimento de água potável. Tem também 34 mil quilômetros de rede de esgoto para a coleta de esgoto sanitário. Também conta com 40% da participação acionária da CS Bioenergia SA, que é justamente a partir do lodo de esgoto sanitário. A Sanepar, juntamente com essa empresa, tenta produzir energia renovável. Então, assim como o setor de energia elétrica tenta inovar a partir da energia eólica, a Sanepar procura inovar junto com a CS Bioenergia, tenta inovar a partir da produção de energia elétrica através do lodo dos esgotos sanitários. Uma boa pegada para a empresa, mostrando aí que a empresa também procura investir em inovação. Além disso, a empresa tem como sócio majoritário o Estado do Paraná, que conta aí com 60% das ações únicas. Nós estamos aí falando de uma empresa estatal. Muitos investidores não gostam de investir em empresa estatal justamente por conta da interferência do Estado na companhia. Porém, a Sanepar ela tem uma ótima gestão. Além de ter uma ótima gestão, tem excelentes dados fundamentalistas que nós vamos analisar posteriormente. Além disso, a companhia tem um free float aí de 39,9% nas ações ordinárias e 100% de free float com relação às ações preferenciais. O free float é justamente a porcentagem de papéis que estão nas mãos dos CPFs, ou seja, pessoas que investem na ação como eu e você, que investe na ação, que investe na companhia. Terceiro ponto, nós vamos observar ações ou companhias do mesmo segmento. É interessante na hora de você entrar num papel, comparar com empresas do mesmo segmento. Nesse caso aqui nós temos a Copasa e a Sabespa, que são 2 empresas do setor de saneamento básico, que é interessante você pegar essas empresas e comparar para ver qual seria a melhor opção. No meu caso, eu prefiro investir nas ações da Sanepar. Inclusive, isso não trata-se de uma recomendação de compra ou de venda, mas eu prefiro as ações da Sanepar. Quarto ponto importante sobre a companhia, que diz justamente sobre os motivos da queda da cotação. Primeiro, a crise hídrica. Ou seja, a falta de chuva na região tem provocado uma forte crise na questão hídrica no estado do Paraná. Segundo as autoridades, isso pode durar um pouco mais, pode durar até um ano. Inclusive, as últimas chuvas não foram capazes de resolver a questão da insuficiência hídrica no estado. As últimas chuvas não foram suficientes para tirar o estado da crise hídrica. Então esse foi um fator. Segundo fator, as questões tarifárias. Essas questões de tarifa não veio como os investidores queriam. Isso começou alguns investidores se disposicionarem da ação. O reajuste para 2020 não veio do agrado dos investidores. Além do reajuste de 2020, também os cálculos relativos aos ajustes de 2021 também não agradaram os investidores. Isso levou aí alguns investidores a se disposicionarem ou venderem os seus papéis. Um terceiro ponto que gerou ou que foi motivo para a queda da cotação foi justamente o rebaixamento de neutro para a venda. Muitas casas de análise recomendou a venda da Sanepar. Algumas casas de análise estavam na posição de neutra e passaram para a posição de venda das ações. Um exemplo disso é o Credit Suisse, que recomendou a venda aí das ações da Sanepar. Outro motivo, também com relação à queda da cotação, foi justamente a questão da pandemia.
ou seja, a suspensão da cobrança das tarifas. Isso aí teve uma força maior logo no início da pandemia, né? Hoje, isso aí essa questão da suspensão ela tem uma força bem menor em relação ao período lá inicial da pandemia, né? Onde aquelas pessoas de baixa renda, né, ela tinha uma suspensão da cobrança tarifárica, né? Então essa questão da pandemia e da suspensão ela não tem uma força tão grande como essa questão do rebaixamento, como a questão dos impasses tarifários e com relação à crise hídrica, né? Mas também não deixa de ser um ponto importante também com relação a essa queda da cotação, né? Então, na minha concepção, esses motivos não deveriam ser importantes ou ser importantes para a queda da cotação. Tendo em vista que a empresa, mesmo diante dessa crise, ela ainda continua com diversos dados fundamentalistas, né, positivos, que demonstram que a empresa é uma empresa boa e que pode continuar dando lucros e trazendo alegrias para os investidores, né? Então, esses não deveriam ser os motivos da queda da cotação. Quinto ponto importante sobre a companhia diz respeito à análise fundamentalista. Ou seja, os dados fundamentalistas ou indicadores fundamentalistas nos dão uma noção de como a empresa está, ou a saúde da empresa, vamos dizer assim, e a partir daí eu posso tomar decisões de permanecer no papel, de aumentar a posição ou de sair do papel. E não aqueles dados, ou melhor falando, aquelas notícias, né, que a gente expôs anteriormente, que diz respeito à questão da crise hídrica. A crise hídrica, uma hora ela vai passar, uma hora vai ser resolvida, né? A questão dos impasses tarifários, uma hora vai ser resolvida. A questão da pandemia, uma hora vai sair a vacina, né? Então, são questões que uma hora vão ser resolvidas, né? Enquanto os dados fundamentalistas eles permanecerem, vamos dizer assim, positivos, então é motivo da gente continuar na empresa e ver a possibilidade de aportar nessa empresa, ou seja, de acrescentar mais valores ou investir mais nessa empresa, né? Então, nós vamos analisar aqui o SAP 4, os indicadores da SAP 4, tendo em vista que eu considero aí alguns indicadores importantes para ver a possibilidade de ficar ou naquele papel, ou comprar uma ação. Então eu levo em consideração alguns fatores aqui fundamentalistas, né? Um deles são os indicadores de valuation, né? Nós temos aí um dividend yield da Sanepar de 4,28%, é um dividend yield interessante, tendo em vista que a Selic está 4% ao ano, né? A Sanepar está pagando aí 4,28% ao ano, então quase 2,5 vezes, né, a Selic atual, né? Outro indicador interessante é justamente o PL. O PL nos traz a ideia de o número de anos relativos ao retorno do capital investido, né? Então, também está interessante, 6,5, melhor dizendo, né? Então está extremamente interessante, tendo em vista que tem empresas aí que são 10, 15, 20, 30, até 50 ou mais anos, né? Então, a Sanepar tem um PL interessante, né? Outra métrica interessante de valuation diz respeito ao P sobre o VP, né? Que é justamente a métrica que verifica se a empresa está no preço justo, ou se ela está cara, ou se ela está descontada. Então, nesse caso da Sanepar, nós temos 1,07 que demonstra que a empresa está no preço justo, vamos dizer assim. Então, quanto mais perto de 1, ela está no preço justo, abaixo de 1, ela está no preço descontado, e acima desses valores, por exemplo, 2, 3, 4, 5, e acima disso aí, nós vamos estar diante de uma empresa que está cara, né? Então, esse é também um indicador extremamente importante na questão do valuation. Outra métrica importante diz respeito aos indicadores de endividamento, né? Para verificar a questão do endividamento, eu utilizo a dívida líquida sobre o EBITDA, que é uma margem extremamente interessante, vamos dizer assim, não é? Essa métrica tem a ideia de que até 3 está interessante, né? Quanto menor essa métrica, melhor, no máximo 3, e quanto menor, melhor. No caso aí da Sanepar, ela tem uma margem aí bem interessante, né? A dívida líquida sobre a EBITDA está em 3,34, está interessante. Então ela tem aí 1 ano e 3 meses para pagar a sua dívida, levando em consideração abrir mão do seu EBITDA. Então está bem interessante. Outro indicador interessante diz respeito aos indicadores de rentabilidade. Nós temos um ROI aí de 16,40%, tendo em consideração que no mínimo 15%, né? E nesse caso aqui, quanto maior, melhor esse indicador. Então, nessa questão do ROI, nós vamos ter a ideia de 15% é o mínimo aceitável, vamos dizer assim, e quanto maior essa métrica, melhor, né? Então, ela tem aí uma margem bem interessante, né? Um ROI bem interessante, melhor falando. Os indicadores de eficiência, nós vamos analisar a métrica relativa à margem líquida
No caso, a Sanepar tem 22,26%, que é uma margem também interessante, tendo em consideração que no mínimo 15%, e quanto maior, melhor. Então, 15% seria a margem mínima, e quanto maior essa métrica, melhor. Então, aí a Sanepar já tem mais um indicador, vamos dizer assim, interessante. Então, diante desses indicadores, nós podemos ver que a empresa ainda continua com seus dados fundamentalistas interessantes, né, que não nos levaria à ideia de desposicionar-se do papel. Eu vou continuar com os papéis em carteira, inclusive vou ver a possibilidade de aumentar posições. Sexto ponto importante sobre a companhia diz respeito à análise gráfica. Além dos dados ou indicadores fundamentalistas que o investidor precisa ter conhecimento, o investidor também precisa ter conhecimento de análise gráfica, porque isso vai potencializar os seus investimentos. Porque na hora de analisar o gráfico, o investidor vai saber se aquele papel está em tendência de baixa ou se está em tendência de alta. Então, isso vai potencializar ainda mais os seus investimentos, né? Então, no gráfico aqui da SAP4, nós vamos observar que aqui foi o ponto crítico da pandemia, né, que chegou a bater R$ 4,00 mais ou menos a ação. Ela fez um movimento de retomada, subiu, fez um movimento normal de correção, logo em seguida voltou a subir. Então, fez esse movimento aí, que é um movimento normal de mercado. Porém, a ação fez uma correção normal, bateu nesse ponto, depois voltou a subir, né? Não rompeu o topo anterior, né? E aí começou a fazer o movimento de tendência de baixa, fazendo cada vez mais topos mais baixos e também fazendo fundos cada vez mais baixos. Então, isso é uma clara ideia de tendência de baixa. Por quê? Porque a análise gráfica está me mostrando que a ação está fazendo cada vez mais topos e fundos mais baixos, né? Então, aqui você vê um topo mais baixo do que esse, e esse topo já é mais baixo do que esse, e já é mais baixo do que o posterior. Da mesma forma, os fundos vão ser cada vez fundos mais baixos, né? No mesmo gráfico, a ação fez uma retomada, fez a sua correção, tentou subir, já fez um topo mais alto do que o topo anterior, né? Tentando aí recuperar e entrar numa tendência de baixa. Fez a correção normal, quando voltou era para ter feito esse movimento aqui, não fez, não rompeu esse topo, na verdade, e aí a tendência foi para baixo. Na última cotação, ela veio retestar esse fundo aqui, e se não perder esse fundo, ela pode aí tentar recuperar a tendência aí de alta, né? Então, é importante vocês saberem um pouco de análise gráfica, saber quando o papel está em tendência de baixa, está em tendência de alta, se está no movimento de subida, porque isso pode potencializar os seus investimentos. Tendo em vista que um papel, quando está em movimento de baixa e que tem dados fundamentalistas interessantes, né, seria uma oportunidade para você investir no papel, para você aumentar posições nesse papel. Então, no caso da Sanepar, eu venho observando essa estratégia com o objetivo de tentar aportar mais nessa empresa, ou seja, aumentar posições, né? E, inclusive, isso não é uma recomendação de compra ou de venda, não se trata de recomendação, né? Mas eu estou expondo aqui para vocês a minha estratégia. Sétimo ponto importante da companhia diz respeito às últimas notícias sobre a empresa. Nós vamos observar que o Valor Econômico trouxe aí a reportagem que o Credit Suisse rebaixou, né, a recomendação da Sanepar para venda, né, como a gente tinha discutido que algumas casas de análise tinham recomendado a venda da Sanepar. Outra notícia aí surgiu no Seu Dinheiro, né, que traz a ideia que barata, mais arriscada. Diz também aí o Credit Suisse sobre a questão da recomendação de venda das ações Unity, né? Então, mais uma vez com relação à questão aí da venda das ações. Outras notícias importantes com relação aos investimentos que a companhia pretende fazer nesses 5 anos, né? Saiu aí na Money Times, que é justamente que a Sanepar prevê investir 7,8 bilhões entre 2021 e 2025, então são notícias importantes, vendo que a companhia está investindo para o seu crescimento. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Se você gostou, deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários, não esquece de comentar lá qual é a sua estratégia